Liga Empreendedor, mais uma vez, novamente, de novo, estamos no ar e dessa vez vamos falar sobre editais, né? Você já sabe que esse programa aqui tem aquela parceria top do Sebrae para fomentar a cultura do empreendedorismo, né? E hoje, para a gente falar mesmo desse edital que já está na boca da galera, todo mundo já está comentando, da Lei Paulo Gustavo aí, vamos saber mesmo a fundo, com duas pessoas que podem muito ajudar a gente. Bianca Farias, analista técnica do Sebrae, e meu grande amigo David Badalando, produtor cultural e CEO da Badalando. É isso? Exatamente. Tão bonito, sempre sonhei falar isso. Né? Né? É isso, o cara. CEO da Starlink, Elon Musk. Sejam muito bem-vindos, né? Sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, eu queria que vocês falassem um pouco da trajetória de vocês até a chegada ao cargo que vocês contemplam hoje, assim, né? Primeiras damas, né? Então, amor, eu sou Bianca, como você falou, né? Bianca Faria, sou analista técnica do Sebrae. Sim. E tenho a minha vida de trabalho lá no Sebrae full time, né? Eu entrei lá em 2001 como estagiária e estou até hoje como funcionária, né? Progrediu na casa. Passei na seleção do Sebrae e estou como funcionária desde 2015. Sou turismóloga, né, de formação. Sim. E tenho mestrado na área de desenvolvimento territorial e gestão de empreendimentos. E aí hoje eu estou como gestora dos projetos de turismo, artesanato e economia criativa. Entendi, porque entende do assunto também. E você é músico. Comecei com aquele sonho de querer subir no palco, estude, né? Faça alguma coisa e cair pro caminho da música. Mas assim, comecei como músico, né? Com os meus 16 anos, tocando em banda de pagode, que depois foi pro rock and roll. E aí... Bem parecido, inclusive. Bem parecido, gêneros, né? Parecidos. E aí comecei a desenvolver essa questão da música, entender. Tinha um sonho de tocar num lugar e queria saber como é que eu podia chegar nisso. E aí entra o Badalando na minha vida, né? Porque vi que tinha uma galera que tirava foto nas festas. Eu disse, cara, eu vou entrar nessa empresa para poder fazer relacionamento, para colocar minha banda para tocar na casa de show que eu queria tocar. E aí começou isso, e quando eu entrei na Badalando, né, que era um site de cobertura de eventos, aí, como fotógrafo, eu entendi que aquilo ali era muito mais do que a foto, mas o relacionamento que a gente fazia com as pessoas, né? Que a gente tinha com as pessoas, com os donos da casa, com o mercado de entretenimento e com o público, com as pessoas. De fotógrafo comprei a empresa, né? Virei empreendedor, de fato. Já empreendia na música, né? Porque cuidava das coisas da banda. E aí, com o Badalando, a gente se desenvolveu. E aí, o Badalando, de site de cobertura de eventos, se transformou numa produtora de eventos, aí começamos a organizar os nossos próprios eventos, porque a gente entendia que a gente tinha esse público, que quando a gente dizia, ó, esse evento vai dar mais gente, e aí o evento bombava, a gente pode então fazer os nossos eventos. Começamos a fazer os nossos eventos, e aí a gente começou a evoluir, né? A internet foi melhorando, né? A gente começou em 2002 na internet, e aí veio o celular com foto. Não tinha nem YouTube. Não tinha YouTube, né? não tinha. A tecnologia mais moderna da época era o Fotolog. Você podia colocar uma foto por dia. E aí tinha essa importância do Badalando naquele momento, né? Que foi a primeira empresa profissional desse segmento em Sergipe. A gente era a rede social de fotos do estado na época. Sim. E aí a gente progrediu, virou uma produtora de eventos, aí fizemos vários eventos, criamos um festival de rock chamado Badalando Rock, com 19 edições. E aí nessa constante evolução, a gente veio na pandemia, que parou tudo, né? O mercado de eventos sofreu assim absurdamente, né? Foi o primeiro a parar e o último a voltar, e a gente se viu numa situação, o que a gente vai fazer agora? E aí sempre a música foi presente na minha vida, né? Sempre com os projetos musicais que fazia parte, ou dos shows que a gente contratava e fazia. A gente entendeu que a música agora tinha mudado o formato de negócio. E aí apareceu o Music Business na minha vida. E a gente criou aqui em Sergipe a primeira gravadora, né, do estado de Sergipe, que é a Badalando Play, que é um braço da Badalando. A Badalando hoje vira um grupo, né, que hoje a gente é uma produtora de eventos corporativos e particulares. A parte do Music Business, que a gente chama de Badalando Play, que é uma editora musical e a gravadora. E a gente tem outros braços, que é a parte do estúdio de podcast, que a gente tem um programa nosso de podcast, né, aqui no YouTube, e a parte do sistema de rádio que a gente tem, que a gente transforma ambientes corporativos em ter uma rádio exclusiva para a música ajudar a experiência daquele cliente naquele ambiente. E dentro do Music Biz a gente se aperfeiçoou nessa questão dos editais, né? De como preparar os nossos artistas a poder acessar
que faz parte de uma das oportunidades da carreira musical que o artista precisa ter desenvolvido. E você tá falando, David, de relacionamento, né? E aí, quando a gente fala de artista, nunca é empregado empreendedor, a classe do artista, né? Eu também faço parte dela. Fazemos parte dela e a gente nunca é visto como empreendedor, né? E eu queria saber, assim, Bianca, principalmente de você, como é que a economia criativa e os recursos que o Sebrae tem pode agregar nisso para o artista, sabe? É um grande desafio para a gente, né? Da economia criativa daqui do Sebrae, como o Sebrae Nacional mesmo, em todos os estados. A gente tem um projeto que é Economia Criativa Nordeste, e uma das dificuldades justamente é essa, porque o Sebrae, quando você trabalha em um projeto coletivo, a gente trabalha com empresários, com formalizados, com CNPJ. Sim. E o próprio artista, ele não se vê como empresário. Então, assim, é uma dificuldade que a gente tem, então por isso que a gente está criando parcerias, trabalhando, né, indo aos poucos, porque, assim, todo criativo, né, todo o criativo, ele tem a dificuldade de trabalhar com a gestão. Então, assim, a gente tem que montar um jeito, né, alguma metodologia que a gente torne aquela gestão mais fácil de se adequar à realidade do artista e que eles consigam, antes de tudo, de se ver no global, entender que eles sim têm que estar pronto para entrar no mercado, para exigir alguma coisa do mercado, né? Sim. E com tudo, né? Porque, tipo, o artista vai chegar num momento que ele precisa emitir uma nota, que é uma besteira, mas que se ele não ter essa visão de empreendedor, ele não vai conseguir fazer nada. E a gente tem o microempreendedor individual, né? Que a gente vê aí os artistas, muitos artistas ficando até nos lares dos artistas quando mais velho. E o microempreendedor individual ainda ajuda, né? Um dos benefícios é a aposentadoria. Então, ainda mais, né? Para poder eles terem essa noção e conhecer mesmo quais são os seus direitos, quais são os deveres, para ele conseguir desenvolver economicamente o grupo, né, dos artistas sergipanos. Lá, David, quando você recebe um artista assim que quer lançar uma música, né, principalmente essa plataforma de streaming hoje, porque todo mundo acha que é muito simples. Não é. Que é muito simples. Eu preciso upar no Spotify, né? E aí, com esse papo que a gente trocou aqui, quais documentações o cara precisa ter, assim? Então, isso que ela falou é de suma importância, né? Só abrindo um parênteses para reforçar mesmo, que a gente tem uma palestra lá que chama Como Viver da Música, né? Sim. E para que sua arte e sua música seja autossustentável, você tem que ter, no mínimo, os 4 faturamentos principais, assim, para que sua carreira, de fato, seja sustentável, você consiga viver da música. Então, a gente tem a parte do autoral, então ter suas obras registradas é super importante. Existe direitos autorais que o autor recebe até 70 anos após a morte dele, então isso vira um bem de família, né? Um patrimônio. Michael Jackson comprou um monte de direito autoral. Exatamente. Beatles, ele era dono, Beatles, né? Ele era dono. Elvis Presley era dono disso. Que bicho maluco, sabe? Exatamente. Sabia. O McCartney ralou pra comprar de volta o direito autoral aí dele, ele levou tudo. E aí, assim, tem essa questão do direito autoral, tem a questão do show, da apresentação ao vivo, né? Que também é o principal faturamento. Mas você tem hoje as plataformas digitais, que não se tem mais venda de disco, assim, até vende vinil, se voltou a comprar, que a gente chama que é o fetiche da música, é o vinil. Não, agora o cara gourmet. É gourmet, vinil gourmet, não, né? Mas a galera quer ter vinil aí. Inclusive o da Debajos é muito bonito. Véio. Não, inclusive o menino da Debajos, ele tem um selozinho que ele vende vinil. Ele vende. Né? Ele traz. Limaia Records. Limaia Records. E aí tem essa questão, né, das plataformas digitais, que hoje cada play, então vocês que estão nos ouvindo aí, nos assistindo, cada play que você dá, né, num artista que você gosta, você está dando algum centavo de dólar para aquele artista. Então é super importante, né, essa relação. E outro faturamento é a publicidade, né? O artista está envolvido também, a marca dele alinhando a grandes marcas, porque valida isso com o público, o nível de carreira dele. Então, fecha esse ciclo. Aí, sobre a documentação que você falou hoje, entenda que o Spotify a gente vai encerrar o dia de hoje e já vai ter mais 100 mil músicas novas lá no Spotify. Então, hoje, só o Spotify, está falando só do Spotify, existem mais de 80 plataformas digitais hoje no mundo. Né? Porque, por exemplo, o Instagram hoje tem uma função de plataforma digital. Todo o catálogo digital de música também está no Instagram, está no TikTok, aqui no YouTube Music, inclusive. Sim. Então, o artista tem que saber estar
ficou mais democrático, né? Que antigamente ficava isso tudo na mão das grandes gravadoras que produziam um CD, um álbum era muito caro, hoje não é tanto, mas você precisa ter o mínimo de informação para que de fato seja rentável, para você não estar por estar, né? Só colocar é muito fácil, existem milhões de sites que vão colocar, mas até se você ter algum resultado, aí você tem que ter uma filiação numa das 7 associações de compositores, intérpretes e produtores fonográficos no Brasil, que não se paga para você ser filiado, mas tem uma série de critérios que você precisa realizar, né, para estar lá, como comprovar que aquela música é sua, que você já gravou aquela música, etc, etc. Porque senão você não vai ter o direito autoral, né, e você registrar essas músicas. Então, existe a obra e existe o fonograma. A obra é a composição. Quando você compõe uma música, ela vira uma obra. E quando você grava essa música, essa obra vira um fonograma. E tudo isso é munido de direitos autorais. Então, são várias documentações que o artista precisa ter, né? Mas é que nem abrir uma empresa. Você vai abrir uma empresa, não precisa abrir um CNPJ, ter a licença, o alvará de funcionamento, etc, etc. Sim. Na música, é basicamente a mesma coisa. Só que, em vez de você abrir uma padaria, você vai abrir a sua carreira. Sim. E aí, como ela falou, o meio. Hoje é importantíssimo que o artista tenha o seu CNPJ, a sua pessoa jurídica, né, independente se ele é grande ou se ele é pequeno, mas até para entrar nos editais, que é uma coisa que a gente vai aprofundar aqui, é importante porque ele vai perder menos dinheiro na tributação, né? E aí a gente vê como a carreira artística, de fato, é empreender uma empresa, que é a sua carreira. Eu sei que tem ações do Sebrae, né? Eu vi agora vai ter não sei se é uma feira, não sei o que é, mas do MEI, não é isso? De abrir empresa? Não, já teve a semana do MEI, a semana do MEI, foi semana retrasada, se eu não me engano. Mas a gente sempre tá desenvolvendo ações para poder apresentar o que o Sebrae tem para toda a população, né? Toda a sociedade em geral. Sim, aqueles formais e informais. Dá para o cara chegar lá e tirar suas dúvidas, né? Até com o registro da marca, né? Porque tem isso, né? O artista ainda tem esse rolê. Que se é músico, ele tem que registrar a música, ele tem o nome dele. Exatamente. E assim, quando a gente fala muito do músico, assim, mas em tudo, né? Você tem assim, o pessoal da literatura, por exemplo, né? Você tem a propriedade intelectual que é daquele artista que fez aquele cordel, que fez, né? Que fez todo o trabalho dele. Então, o Sebrae faz um trabalho junto com as ações e os projetos que a gente tem de economia criativa para poder esclarecer mesmo a eles e dar um acompanhamento desde a sua abertura da empresa até o momento que você precisa estar lá junto até com a produtora, para negociar com a produtora. A gente faz com que você fique capacitado para poder você ter condições de negociação mesmo. E a gente tem um fenômeno aqui no Nordeste que é o Carlinhos Maia, né? Exato. E aí que eu acho que Penedo tá sabendo legal aproveitar assim, a imagem dele. Exatamente. Né? Eu acho que tá rolando uma economia absurda na cidade. Você vê as pousadas, restaurantes, sabe? A prefeitura sempre, a cidade tá limpinha, sempre que eu passo por lá tá legal, bonitinho, tudo pintadinho no lugar. Assim, acho que a vila deve ser uma atração turística. A vila deve ser uma atração. É uma atração turística lá em Penedo. E eu acho que a Alagoas tá dando aulas disso, assim. Não só lá como propriamente Maceió, né? Agora, existe relação do Sebrae, vocês sabem me dizer se existe relação do Sebrae no estado, assim, se dá para impactar também, de chegar a um tipo de ação como essa, porque eu vejo grandes potenciais aqui em Sergipe também, assim. E eu não sei se é por falta do contato do propriamente o artista, ou se isso é um quesito de política pública. É isso que quer dizer. A parte da política pública também, né? A gente tá vendo agora, né? Vai conversar um pouco sobre a Lei Paulo Gustavo, e essa parte de incentivo mesmo à cultura, né? Então, precisa de políticas públicas, tanto estadual como municipal, como federal, né? Para incentivar mesmo que aqueles pequenos produtores, né? Pequenos atores e artistas, eles tenham condições de chegar a um Carlinhos Maia da vida, a ele ser o foco de desenvolvimento até do turismo. Sim. A gente tem um exemplo no projeto de economia criativa, a gente vai fazer um mapeamento da cadeia produtiva do São João, onde no futuro, né, a gente vai estar fazendo uma rota, um roteiro integrado das cidades, dos municípios aqui de Sergipe, que trabalham com o São João. Então, assim, é um trabalho que é pequeno, é minucioso, mas é um trabalho de desenvolvimento territorial, né, de desenvolvimento local que a gente vai estar desenvolvendo aqui no estado. Você vê, né? Aí uma discussão dessa
tá ligado? A gente pode mudar muita coisa, assim, Não, né? total. De tudo. E é o que esse edital pode fazer, né? Eu fiz justamente essa pergunta para que a galera perceba o quão é importante um edital como esse. Né? O quanto pode chegar a um nível desse, assim, de uma mudança daquela em Penedo. Porque tudo bem que a história é linda de Penedo, principalmente com o Propriá, né? Forte Maurício, né? Penedo e Vila do Urubu, Propriá. E as batalhas, os embates de meu amigo, freios comunistas, existia de tudo ali, né? É um signo maravilhoso que tem ali em tudo, né? Mas agora virou o turismo jovial, que possa dizer, né? E aí a gente entra nesse lance do edital, né? Da Lei Paulo Gustavo, que tá todo mundo meio assim, é pra ator, é pra músico, a galera não tá entendendo nem quem é que pode ser contemplado, sabe? Eu queria que a gente entrasse nesse assunto. A contemplação é tanto empreendedores, né? A Lei Paulo Gustavo, ela dá essa oportunidade das pessoas que são formalizados, que têm CNPJ, pequenos Tá vendo? pequenos empresários, pequenos empresários, como também associações sem fins lucrativos, associações cooperativas, também faz para pessoa física, né? Mas aí tem todo o processo porque assim, só abrindo um gancho, a Lei Paulo Gustavo, na verdade, ela nasce como uma lei emergencial, né? Ela foi concebida com recursos do FNE, que é o Fundo Setorial, né, do Audiovisual no país, que são impostos que essa cadeia arrecada e estava congelados, né, por causa da pandemia, e mais uma parte do Fundo de Cultura Nacional, que também estava congelado, porque o país estava parado, né? E aí, para diminuir um pouco os impactos da pandemia, foi criada essa lei, né, junto com a Lei Aldir Blanc, né, que já foi executada, e aí essa lei tem 70% dela destinado para produtos audiovisual, né, porque 70% da verba vem do Fundo Setorial do Audiovisual e 30%, né, que veio do Fundo de Cultura para diversas linguagens. Então, assim, a Lei Paulo Gustavo, ela vai promover uma inclusão coletiva na cadeia toda da cultura muito grande. Não só digamos, a gente fala de fazedores de cultura, né? Mas o fazedor de cultura não é só o artista, mas é o diretor de cinema, os câmeras que vão gravar esse material, os estúdios que vão gravar, o pessoal da cultura popular, os mestres do nosso folclore, artesãos, o pessoal da literatura, a pessoa das artes visuais. Ou assim, o que a gente consegue ver com a Lei Paulo Gustavo é que ela consegue chegar no pequeno. Isso. Então, não é uma lei que vai beneficiar os grandes apenas, entendeu? Porque antigamente era muito difícil se saber de um edital. Exatamente. Então, assim, e você ter a consciência que você precisa de um bom projeto. Sim. Porque, assim, o que é diferencial dessas leis é você ter um projeto que seja exequível e que você tenha prestação de contas. Porque, assim, se você tiver uma prestação de contas que não seja adequada, corre o risco até de devolver o recurso que você recebeu. E fica o alerta. É uma lei. Não é brincadeira, não. É um recurso. E assim, é um recurso federal. E quem cuida disso é a Polícia Federal. Então... Tá lá na sua porta. Exatamente. Amiguinho. E é justamente nisso que o Sebrae dá o suporte, né? Para poder orientar e dar o acompanhamento dos empreendimentos que fazem parte da cultura sergipana, que fazem parte do empreendedores criativos, né, daqui de Sergipe. A gente está com um circuito nacional vindo através do Centro de Referência de Economia Criativa do Sebrae São Paulo. Sim. A gente está fazendo palestras e workshops sobre a lei, né, Paulo Gustavo, tudo online, onde as pessoas podem ir realmente conhecer um pouco mais aprofundado, né, sobre a lei, e o workshop é para se preparar mesmo para poder receber o recurso. Os documentos, aí tem que se cadastrar no mapa cultural, precisa... Esse recurso, ele é nacional e ele tem uma parte que é destinada ao governo, né, o governo de Sergipe vai receber uma parte, que é mais ou menos quase 33 milhões de reais, e todas as prefeituras também vão receber o seu recurso, que aí, totalizando esse recurso aqui em Sergipe, vem 55 milhões de reais. E a aplicação dessa lei, a execução, é de responsabilidade dos gestores de cultura, seja de estados e de municípios. Então, a lei, ela traz muito claro que a promoção desses editais, eles têm que seguir alguns critérios, como chegar a critérios de classe social, de etnia,
de gênero, né? De povos originários, entendeu? Então, tem toda essa normativa para que, de fato, esse recurso ele possa chegar, de fato, na ponta, né? Tanto que, tipo assim, você, pessoa física, pode participar, mas você sendo pessoa física, você tem incidência do desconto em imposto de renda, então você perde 27,5%. Né? Então, se você for fazer um projeto enquanto pessoa física e seu projeto custará, tipo, 30 mil, você já tem que fazer a conta que você vai perder 27,5%. Então, você não vai receber os 30%, você vai receber menos 27,5%. Tá vendo, gente? Aproveita aí. Aproveita que o Sebrae ajuda. É uma grande oportunidade. E até assim, a gente está com um projeto de economia criativa que a gente vai lançar também um edital do Sebrae. Olha aí. Vai ser lançado. Então, assim, é muito satisfatório a gente ver como estão tendo muitas oportunidades para o artista, né? Conseguir ter acesso a tudo que eles diziam que era a dificuldade deles. Ter acesso a recurso para poder fomentar algum tipo de cultura que ele produz. E agora não. Agora a gente está vendo a Lei Paulo Gustavo, que é mais de 3 bilhões de reais que vai ser distribuído para as 27 unidades federativas. Aqui para Sergipe, né, são 55 milhões. Então, assim, e para eles terem acesso a isso, eles precisam saberem o que eles querem, colocar no papel o que eles querem, né? E a gente está no Sebrae para dar o apoio justamente a isso. A gente tem uma oficina de ideação e prototipagem, onde o artista, ele chega na oficina com a ideia do que ele quer, e lá eles muitas vezes pivotam, né? Mudam completamente a ideia dele, porque vê que realmente é inviável fazer aquele tipo de trabalho para o momento. Né? E está muito dinâmico. Né? Não, mas isso dentro do edital? Junto com o edital. Para o edital de economia. Não, tipo assim, eu tô falando esse lance da prototipagem mesmo. Porque o cara tem uma ideia em casa, mas ele não sabe encaixar. Não sabe nem... Ele não sabe nem quanto custa para executar aquela ideia começar, né? Ele não sabe nem escrever no Word. Isso eu também tenho essa dificuldade, assim. É um negócio que eu tenho que ir me adaptando. O Audi Blanc eu participei, fui contemplado, mas foi meu primeiro edital. Eu não fazia ideia de como fazer, sabe? Mas tem esse recurso com profissionais lá para ajudar a galera a começar o projeto. Sim. Tem para começar e tem essa primeira oficina a gente vai fazer para aqueles que vão submeter projetos, que submetem um projeto, a gente pega aquelas pessoas, colocam dentro de uma sala para ver se realmente aquele projeto dele é o que ele quer. Entendi. Porque a gente só vai ter, né, para esse ano, né, 4 meses para a gente desenvolver esse projeto com eles. Porque precificar também é horrível, né? Precificar arte é horrível. É difícil. Porque você tá dando preço no abstrato. Mona Lisa vale 140 milhões de euros, né? Tipo, por quê, né? Esse que é o difícil da arte, assim. Porque, veja, quando se teve a pandemia, que foi falado, olha, o entretenimento tá parado e o entretenimento é 30% da economia nacional. Se eu não me engano, foi esse o valor que deram para o entretenimento na época. Eu não sei exatamente a porcentagem. Na verdade, assim, posso lhe dar dados, porque a gente também faz parte da ABRAP, né, que é a Associação Brasileira de Produtores de Eventos. A gente quantificou nesse momento que a gente estava parado que o entretenimento junto com cultura representa 5% do PIB nacional. Olha. Maior do que o PIB farmacêutico, inclusive, que é 3,5%, e outras cadeias industriais que a gente não entende o porquê, às vezes, a cultura, o entretenimento, enfim... A cultura, no geral, não tem a importância que se tem no país. Né? E tem uma empregabilidade, né, maior do que de fábricas automobilísticas. Exatamente. Exato. E aí é onde eu quero chegar, porque quando se falava nisso, aí eu via gente dizendo, mas o entretenimento não é essencial. Você não sabe o que é entretenimento, então. Você não está entendendo. As pessoas acham que entretenimento é só festa. A palavra entreter só cabe a festa, mas a gente está falando de televisão, de rádio, de uma igreja, de um evento como formatura, batizado, aniversário. Tudo isso cabe no entretenimento. Então, a música. A música. É na música que vão tirar como supérfluo, né? Vamos dizer. A música Você tem um artesanato, né? Você tem o folclore, você tem as danças populares, você tem... E assim, o que eu acho, o que eu vejo de interessante é um movimento que está sendo feito em todo o país para valorização cultural. Sim. Né? Porque passou um tempo que a gente estava um pouco perdendo, né?
esse foco. E agora não. As pessoas estão valorizando cada vez mais o que é da sua terra, né? As diversidades culturais que tem. Então, são pessoas que antes iam só para rock e hoje já participam de vários outros festivais. E dentro da Lei Paulo Gustavo também pode ser trabalhado festivais. Então, eu acho isso, assim, de uma importância, de um alcance que muita gente não tem nem esse saber mesmo, né, do que se trata. Sim. E datas? Vocês sabem, o edital já foi lançado? Cada prefeitura e cada governo vai dizer para o Ministério da Cultura como ele vai executar essa verba, né? Ah, não, vou fazer 3 editais, vou fazer 2 editais, o edital que eu vou fazer assim, assim, assim. E para esse plano ser entregue e ser aprovado, também obrigação desses entes federativos que eles façam a escuta, né, ao mercado, né, que a gente chama de oitivas. Então, a FUNCAP, ela já fez algumas oitivas, assim, basicamente ela já fez oitivas. Foram as 4, né? Acho que foram as 6, na verdade. E está levando isso também para o interior, porque o edital ele é muito claro que ele dá essa obrigação, porque os editais têm que ser feitos para os fazedores de cultura. E ninguém melhor que os próprios fazedores de cultura para dizer aonde eles acham mais interessante. Qual é a dor, né? Qual é a dor e como ser, né, sanada essa dor, né? E aí está em reta final, né? Cada prefeitura também está fazendo. Aracaju fez uma primeira chamada de maneira virtual, né? E está estudando uma maneira presencial de fazer. Então, a data limite é 11 de julho. Quem não entregar o plano até 11 de julho, então, se você gestor aí está nos acompanhando aqui, pelo amor de Deus, reúna seu time 11 de julho, até 11 de julho, né? Você tem para apresentar o seu plano ao Ministério da Cultura, senão você não vai receber esse recurso. E é importantíssimo para a Sergipe que a gente tenha esse recurso aqui, porque com certeza vai mudar a vida, vai mudar a cultura e vai mudar a política pública de cultura na sua cidade e no nosso estado. No estado a gente está tranquilo, mas nos preocupa muito a questão das prefeituras. É porque cada município tem que entregar o seu projeto separado. Exatamente, são 75 planos, 76, porque tem o do governo. Né? E aí o que acontece? Também é importante falar que, inclusive, para os gestores, fica 5% da verba que vai receber no município que eles podem usar, inclusive, para operacionalizar, contratar pareceristas para analisar esses projetos que vão estar em edital e ajudar a construir esse edital. Então, assim, ferramenta tem, aproveite, pode ser um divisor de águas, né, no fortalecimento da cultura da sua cidade. E assim, eu aproveito aqui, né, para convidar todo mundo, gestores, né, municipais, o gestor estadual da Prefeitura de Aracaju, dia 16 agora de junho, né, das 10 ao meio-dia, a gente vai ter online, tá no Instagram do Sebrae para se inscrever, para estar participando da palestra sobre a Lei Paulo Gustavo. E dia 30, né, de junho, vai ter workshop já preparando para a dúvida que tiver para a gestão municipal online. Então online. Todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer, desde dos gestores municipais até o empresário. Fechadíssimo. Gente, obrigado demais pelo papo. Acho que todo mundo que assistiu aqui esse programa vai entender muito sobre o edital agora. Acho que vai sanar diversas dúvidas aí da galera. Obrigado mesmo, de verdade. Valeu, David. Obrigado, Bia. Prazer te conhecer aqui. Esse cachorro já... Deus Carnaval. Já conheci Deus Carnaval. Mas obrigado. Espero que a gente possa se encontrar depois quando lançar o edital. Sim. Pra gente, quem sabe, a gente botar o edital aqui e a gente destrinchar com a galera. Legal, boa ideia. Exatamente. Vamos. Já tá feito o convite? Comprovado. Então, fechou. As redes sociais deles vai estar aqui embaixo, que é para dar trabalho ao editor. Colocar na descrição do vídeo, certo? As redes sociais dele, qualquer coisa vocês dão uma... Né, lá. E mais dúvidas, você acessa o site do Sebrae. O número também está aqui na tela, que é para dar mais trabalho ainda a edição. Esse é o número aqui, nessa parte. Certo? Ou não aqui. Ou pode ser aqui também. Tudo certo? Faz uma máscara, vai ficar lindo. Tá certo? Até mais, gente. Muito obrigado. Siga a gente nas redes sociais e próxima semana a gente tá de volta.